Quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Peço que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 2, ou você acesse a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 2, ou você acompanhe a leitura comigo aqui no telão, amém? Evangelho de João capítulo 2, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Quem está comigo diz: eu estou aqui. Vou perguntar de novo, amém? Quem está aqui diz: eu estou aqui. Está aumentando, amém? 5 pessoas estão comigo. Quem está aqui diz: eu estou aqui. Isso, agora sim. Vamos ler aqui o texto juntos. Diz assim a palavra: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: o que temos nós em comum? Uma outra tradução seria: e o que nós temos a ver com esse assunto? O que eu e você, mãe, temos a ver com isso que está acontecendo? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo que era usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E encheram até a borda. E então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. E então ele chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Ou seja, primeiro serve um vinho top, depois serve o chapinha, amém? Quem sabe o que eu estou falando aqui, diga amém. Depois o vinho inferior é servido, né? Misericórdia, o pessoal do chapinha estiver assistindo aí, é brincadeira, amém? Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, por misericórdia e graça, conceda-lhe, Senhor, o privilégio de, no abrir da sua boca, fazer a palavra do Senhor conhecida. Que no abrir da sua boca, Senhor, somente a palavra do Senhor, a voz do Senhor possa ser percebida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Irmãos, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o tema: quando o vinho não é suficiente. Diga para quem está do seu lado: quando o vinho não é suficiente. O pastor Márcio Valadão, pai do nosso pastor, tem uma frase que eu acho ela extraordinária. Ela é muito forte, mas ela também é muito extraordinária. E a frase do pastor Márcio é a seguinte: não existe nada na terra que possa retratar mais a realidade do céu do que um casamento, do que uma família. Não existe nada na terra que possa se parecer mais com o céu do que uma família, do que um casamento. Mas ele completa dizendo: mas também não existe nada na terra que possa parecer mais com o inferno do que uma família, do que um casamento.
O casamento, uma família tem esse poder de, dependendo da forma como ele se configura, nos fazer ter uma experiência com o céu, ou nos fazer ter uma experiência com o inferno. Você entra numa casa aonde reina ali um ambiente de discórdia, de confusão, de desonra, de intriga, de falta de comunicação, de indiferença. A sensação que você tem é de estar experimentando de um clima de opressão. Não vou nem perguntar se você já entrou numa casa assim, amém? Amém, gente? E também nem vou perguntar talvez se a sua casa não esteja assim. Mas é terrível quando a gente vive ou experimenta esse tipo de ambiente. Você entra para fazer uma visita e você sai de lá, parece que levando 50 toneladas nas suas costas, porque parece que aquela casa, aquela família carrega com ela um ambiente de opressão, de peso, de opressão maligna. Mas também eu tenho certeza que você já teve a experiência de entrar numa casa, numa família, e parece que você está entrando na antessala do céu. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Parece que você está entrando num ambiente carregado com a presença de Deus. Parece que tem um negócio diferente ali. Quem sabe um dia você ainda não tinha um encontro com Cristo e você foi visitar um amigo seu que era cristão, já tinha um relacionamento com o Senhor, e aí você entrou na casa dele e falou assim: cara, que fragrância que é essa que você usa aqui nesse lugar? Aí o cara falou assim: não tem fragrância nenhuma. Aí ele olhou para você e falou assim: não é possível, eu estou sentindo um ambiente leve, parece que tem um cheiro pairando no ar. Que cheiro é esse, irmãos? É o cheiro da presença de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Uma família tem esse poder, um casamento tem esse poder, de nos fazer ter uma experiência com o céu, ou nos fazer ter uma experiência com o inferno. E na verdade, irmãos, biblicamente falando, não existe uma instituição humana que retrate melhor o evangelho, ou retrate melhor a consciência da relação com Deus, do que o casamento, do que uma família. O apóstolo Paulo, em Efésios, quando ele vai descrever o mistério da união de Jesus com a igreja, o que ele usa para descrever a intimidade dessa relação é exatamente o casamento, a família. Paulo diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ele diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E aí depois ele vai dizendo assim: porque está escrito, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? E ele diz: grande é esse mistério. Aproveita que você está num culto pentecostal hoje e fala um aleluia aí. Grande é esse mistério. Mistério é palavra de crente pentecostal, amém, irmão? Mistério, aleluia. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, irmão, presta atenção. De certa forma, o anseio do coração de Deus é que famílias se estruturem de tal forma que pessoas, através do relacionamento com a nossa família, possam conhecer o evangelho. Não, pelo amor de Deus, digam glória a Deus aí. O desejo de Deus é que a forma como você trata a sua esposa, a forma como a sua esposa trata você, marido, seja uma pregação. As pessoas vejam a nossa família funcionando, se desenvolvendo, e elas digam: isso aí tem a ver com Jesus, isso aí é o evangelho. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, isso não é nada mais e nada menos do que Deus tem para você, amém, querido? Deus não tem mais, porque não dá para ter mais, mas também não tem menos, porque a melhor coisa que pode acontecer para a sua família é a sua família ser enquadrada no parâmetro do evangelho de Jesus. Agora, irmão, não é só a família que é chamada para refletir a glória de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que tudo foi criado para refletir a glória de Deus. O Salmo 91 diz que os céus manifestam a glória de Deus. Na verdade, o Salmo 16 diz isso. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia fazendo menção a outro dia, uma noite fazendo menção a outra noite. O desejo de Deus era que tudo que Ele criou,
que está ao nosso alcance ou está à nossa volta pudesse refletir a beleza de quem Ele é. Só que existe um problema. E que problema é esse? É que ao invés de nós escolhermos viver esse plano de refletirmos a glória de Deus em tudo, inclusive na construção da nossa família, nós escolhemos um outro caminho. E esse caminho nos colocou dentro de uma realidade que tornou impossível em todas as coisas nós refletirmos a glória de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que por escolhermos o caminho que não era o caminho de Deus, a experiência do ser humano é uma experiência de falta. A Bíblia diz que Adão olhou para sua mulher e eles perceberam que estavam nus, ou seja, uma experiência de falta. E essa experiência de falta provocada pela queda provou uma segunda experiência, que é uma experiência de vergonha. A Bíblia diz que eles sentiram vergonha um do outro e por isso se esconderam e posteriormente costuraram roupas de folhas de figueira. Perceba, o texto que nós acabamos de ler descreve para nós mais ou menos a mesma experiência. João está querendo mostrar para mim e para você aqui o quão Jesus é importante para transformar qualquer realidade que esteja fadada ao fracasso ou à falência. E como ele quer mostrar para mim e para você que Jesus é suficiente para transformar qualquer situação que esteja fadada ao fracasso ou à falência, ele pega a experiência desse casal, que é muito parecida com a experiência do primeiro casal. Porque esse casal, na consciência da falta, experimentava de vergonha. Porque o contexto cultural judaico era exatamente esse. Um casal que propunha uma festa e convidava pessoas e não era forte, não era remunerado, não tinha recursos suficientes para sustentar os seus convidados durante 7 dias, eles seriam amaldiçoados diante da sociedade, eles seriam malditos, eles seriam considerados pessoas desde os primeiros dias do seu casamento sem o favor, sem a bênção de Deus. E essa experiência de falta provocaria logo em seguida uma consciência de vergonha. Nós não demos conta de cumprirmos com as nossas obrigações para com os nossos convidados. Nós não demos conta de sustentar a proposta que nós oferecemos para as pessoas que convidamos para participar do nosso casamento. Percebe, irmãos, é a mesma experiência de Adão e Eva. Eles foram convidados para uma proposta, mas diante da proposta falharam na obediência, e por isso se viram em uma condição de falta, de nudez. E a condição de falta e nudez provocou neles um sentimento de vergonha. Esse casal fez a mesma coisa, ofereceram uma proposta para que pessoas se alegrassem com eles, mas no meio daquela festa, faltou a eles a condição de sustentar a proposta que ofereceram, e porque faltou a eles a condição, a experiência seria de vergonha, a experiência seria de maldição, de peso, de frustração, de falta e consequentemente de vergonha. Agora, irmão, essa não é apenas a experiência do primeiro casal e nem a desse casal, mas muitas vezes essa também é a nossa experiência. Porque muitas vezes a gente é convidado para estar dentro de uma vida, que é a vida que Deus tem para nós, ou muitas vezes a gente se propõe a viver uma vida para agradar o coração de Deus, e no meio dessa caminhada para viver essa realidade, a gente começa a perceber na gente falta, insuficiência. E diante dessa consciência da falta, da insuficiência, com medo de que essa insuficiência se torne pública, ou talvez percebendo na gente a falta de suficiência, a gente começa a ter uma experiência de vergonha, uma experiência de frustração, de se sentir mal consigo mesmo, ou de repente se sentir mal diante dos outros pela nossa falta de aptidão, pela nossa falta de capacidade. O texto bíblico diz que diante dessa consciência da falta
que esse casal experimentou, existia ali talhas de água, que a Bíblia diz eram usadas para purificação cerimonial. Aproximadamente cada uma dessas talhas podia caber de 80 a 120 litros de água. Olha que interessante, querido. Na falta do vinho, um sentimento de insuficiência foi produzido, e esse sentimento de insuficiência gerou um sentimento de vergonha. Mas junto ali, aquela festa, existiam talhas que eram usadas para purificação, talhas que os judeus religiosos usavam para purificar as pessoas, para lavar as pessoas, para que de alguma forma aquele peso de uma consciência manchada pela insuficiência e pela vergonha fosse retirado diante da consciência da presença de Deus. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que não é impressionante? As talhas podiam ser úteis em outro momento, mas para esse momento elas não eram úteis. Por mais úteis que aquelas talhas em uma outra situação elas fossem úteis para aliviar o peso da consciência gerado pela falta e pela vergonha diante da consciência da presença de Deus, agora a vergonha e o peso jamais poderiam ser resolvidos com a presença das talhas. Elas não podiam fazer nada por eles. Da mesma forma, irmãos, preste atenção, da mesma forma que as folhas que foram costuradas por Adão e Eva, por um momento os ajudaram a lidar com a culpa e a vergonha um diante do outro. Mas quando aquelas roupas que eles costuraram foram colocadas diante de Deus, elas não foram suficientes para tirar deles a vergonha. Ou seja, por um momento as roupas de pele, as roupas de folha de figueira foram úteis, úteis diante um do outro, úteis em relação ao sentimento que carregavam, mas em frente à presença de Deus elas não serviam mais. O que isso aqui nos ensina? Isso aqui ensina para nós o tipo de conforto que a religião pode oferecer, sem estar ela conectada com a presença de Deus. Uma religião baseada no esforço humano, ou seja, uma tentativa do homem de resolver a sua culpa, de resolver o seu peso, pode por um momento aliviar a consciência, pode por um momento me tirar a vergonha, mas quando eu estou diante de Deus novamente, essa culpa e essa vergonha, elas voltam a aparecer, porque por mais que o meu esforço seja bom, não é suficiente para resolver o meu problema. As talhas estavam ali, queridos, elas podiam ser úteis num outro momento, mas agora que eles estavam vivendo uma culpa, que essas talhas não poderiam suprir a necessidade, eles precisavam de algo maior para isso, ou eles precisavam de alguém maior para isso. Vocês estão comigo aqui? E é por isso que o texto diz que uma mulher chamada Maria se apresenta a Jesus e diz para ele: Jesus, o fim acabou, a vergonha é iminente, o peso é iminente, a insuficiência é iminente. Bom, você deve lembrar que no capítulo 1 do Evangelho de João, quando Jesus é apresentado, ele é apresentado por um homem chamado João Batista, que, tomado pelo Espírito Santo, olha para as multidões que estão à sua volta e dizem: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem alguém comigo aqui? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, no capítulo 2, uma mulher que também foi envolvida pelo Espírito de Deus para dar origem a Jesus em carne, ela chega para as pessoas e dizem: se vocês estão em falta e a vergonha é iminente, eu conheço alguém que pode mudar essa realidade, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus é apontado no capítulo 2 do Evangelho de João por uma pessoa que também foi cheia do Espírito, para que pudesse falar da autoridade dele. Porque, irmãos, presta atenção, só alguém cheio do poder do Espírito Santo pode enxergar que a solução
para aquilo que nos falta e para a vergonha que nos acompanha diante da consciência da nossa insuficiência, pode ser sanada e resolvida por Jesus. Maria chega e fala para ele: Senhor, meu filho, a vergonha é iminente. Você sabe o que acontece, a expectativa cultural para esse casal é das piores, eles vão ser envergonhados. Todo mundo vai dizer que eles não deram conta, todo mundo vai dizer que eles são amaldiçoados. Eles vão passar por uma vergonha, um constrangimento muito grande. E aí Jesus olha para Maria e fala assim: olha, mãe, eu entendo tudo isso, mas assim, só entre nós aqui, o que a gente, o que isso tem a ver com a gente? Tipo, o que isso tem a ver com a gente? Mas a Bíblia diz que Maria olha para aqueles homens e diz assim para eles: fazei tudo o que Ele mandar. Diga para quem está pertinho de você: fazei tudo o que Ele mandar. Irmão, presta atenção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode apontar para você a pessoa que é suficiente para transformar a sua história, mas você só vai experimentar a transformação que Jesus pode fazer a partir do momento que você decidir fazer aquilo que Ele manda. Aí o amém foi muito fraco, amém? Aí o amém foi bem pequenininho. Vou repetir, amém? Você só vai experimentar a transformação que Ele pode operar, você só vai ter a sua insuficiência tirada, a sua vergonha removida, a hora que você decidir obedecer de forma incondicional aquilo que Ele falar para você fazer. Mesmo que, presta atenção, mesmo que essa obediência aos seus olhos não faça sentido. Porque eu não sei se você percebe, mas a ordem que Jesus dá para essas pessoas não é uma ordem que faz muito sentido. Eles estão com falta de vinho, essa falta está produzindo uma consciência de vergonha, e aí Jesus olha e diz assim: não, pega as talhas de água lá e enche elas. Mas o que água tem a ver com vinho? E depois de encher as talhas de água, Jesus só dá uma ordem, ele fala assim: agora pega um pouco dessa água e leva lá para o mestre de cerimônia e manda ele provar. Irmãos, essa ordem de Jesus faz algum sentido, querido? Parece que de alguma forma Jesus está resolvendo o problema desse casal, sim ou não? Não, não parece fazer nenhum sentido. Mas irmão, presta atenção, se você quer que a vergonha seja removida e você quer experimentar de suficiência diante da falta, você precisa entender que não tem que fazer sentido, você tem que obedecer o que Ele está falando. Fazei tudo o que Ele mandar. Porque, irmão, presta atenção, o milagre não está em ouvir e conhecer Jesus, o milagre está em obedecer aquilo que Ele diz. O milagre não está em saber que Ele pode fazer, mas está em obedecer a palavra que sai da boca dele, para que Ele possa fazer o que você não dá conta de fazer por si mesmo. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Faz o que Ele mandar, só obedece. Não sei se você já ouviu isso, mas existem direções que Deus nos dá para a nossa vida, que às vezes elas parecem não fazer muito sentido. Mas presta atenção, o fato de Deus te dar uma direção que não parece lógica, não significa que ela é ilógica. Amém? O fato de Deus estar te falando uma coisa que não está muito alinhado à lógica, não significa que é ilógico. Existe uma palavra, irmão, presta atenção, existe uma palavra que a língua portuguesa oferece para explicar uma coisa que não necessariamente está alinhado com a lógica e nem por isso é ilógico, que é a palavra alógico. O que é alógico? Alógico é acima da lógica. Fala comigo, acima da lógica. Acima da lógica. Às vezes o que Deus nos fala não necessariamente é lógico, mas nem por isso
É ilógico. Às vezes ele só está dizendo uma coisa que está além da nossa capacidade de compreensão. E alguns anos atrás eu vivi isso. Eu vou falar isso aqui e vou caminhando em direção ao encerramento. Alguns anos atrás eu vivi isso. Eu acho que eu já compartilhei isso aqui com vocês, mas eu tinha 18 anos, tinha recebido uma palavra de Deus. Na verdade, com 17 anos, eu fui para Belo Horizonte para participar de um congresso. Eu morava no interior de São Paulo. E ali, participando daquele congresso de louvor e adoração, na época da Páscoa, exatamente nesse mês, há 21 anos atrás, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo: Vinícius, eu vou te tirar da sua cidade, da sua casa, eu vou te trazer para Belo Horizonte, eu vou te plantar aqui nessa igreja e eu vou te usar aqui poderosamente para a glória do meu nome. Quando Deus falou isso comigo, eu falei assim: o senhor está doido, né? Falei: Deus, presta atenção, numa igreja que tem Márcio Valadão, Ana Paula Valadão, André Valadão, Mariana Valadão, que todo mundo é Valadão, o que é que eu vou vir fazer aqui? O que é que eu vou vir fazer nessa igreja? Mas acabou o congresso, eu voltei para casa e aquela palavra ficou queimando no meu coração. Então eu procurei os meus pais e eu falei para eles: eu tenho que ir embora para Belo Horizonte, porque Deus quer me usar lá. Meu pai falou assim comigo na época: você quer ir embora para Belo Horizonte, fazer seminário, ser pastor? Isso aí é um problema seu. Pastor e missionário morre de fome. O que você vai fazer no seu futuro é um problema seu. Mas antes de você virar pastor, você vai fazer uma faculdade, vai me entregar o diploma. Aí depois que você tiver uma profissão, você faz o que você quiser. Mas até lá você me deve o seu diploma. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, eu comecei a orar, falei: Deus, eu sei o que o Senhor falou comigo, eu tenho que ir embora. Eu terminei o ano de estudos aquele ano, prestei vestibular, tentei conciliar faculdade com seminário, mas não passei na Federal lá de Belo Horizonte. E aí estava terminando o ano, eu falei assim: lascou, acho que eu não ouvi Deus direito. Mas no dia 31 de dezembro, vocês estão comigo, gente? De 2002, no culto de virada de ano, o Espírito Santo falou com o meu pai. Ele virou para mim e falou assim: Vinícius, ajoelha aqui. Eu falei: para quê? Ele falou: ajoelha, menino. Eu falei: tá bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ajoelhei. E o meu pai, naquele culto de virada de ano, irmão, era o último dia de 2002. Ele colocou a mão na minha cabeça, ele falou assim: eu estou te abençoando para você fazer o que Deus está te mandando. Pode ir fazer o seu seminário. E ainda se comprometeu em sustentar o meu seminário. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aí eu procurei o meu pastor nos primeiros dias de 2003 e falei: pastor, pelo amor de Deus, preencha a ficha, eu tenho que ir para Belo Horizonte fazer o seminário. Fiz a inscrição, mandei a ficha. No dia 10 de janeiro de 2003 eu completei 18 anos, reunimos a família. Foi aquela coisa maravilhosa, estava indo para Belo Horizonte, meu pai ia me levar, tudo lindo, maravilhoso. No dia 30 de janeiro, faltavam 15 dias para eu ir para Belo Horizonte, para começar as minhas aulas. Por volta de 4:30 da tarde, meu pai sofreu um acidente com 38 anos e veio a óbito. Eu tenho 38 anos hoje. Meu pai tinha essa idade quando ele morreu. A primeira pessoa a receber a ligação fui eu. Logo depois a minha mãe chegou, pegou o telefone, e quando o médico falou abertamente com ela que meu pai tinha morrido, o que eu vi foi a minha mãe cair sentada no chão chorando. Eu comecei a chorar, e ali eu tive a certeza de que meu pai tinha morrido. Horas depois eu estava no velório do meu pai, horas depois do sepultamento dele. E durante o velório e o sepultamento, as pessoas da minha família começaram a me procurar e dizer: agora você não pode ir para Belo Horizonte mais, sua mãe precisa de você, você é o filho mais velho, como é que você vai fazer? A empresa do meu pai me procurou, me fez uma proposta de assumir o lugar do meu pai depois de um treinamento. E aquela palavra de Deus no meu coração: vai para Belo Horizonte que eu vou te usar lá. Quando acabou o velório, quando acabou o sepultamento, uma semana depois, eu procurei o meu pastor e falei: pastor, o senhor sabe que eu estava indo para o seminário, meu pai ia pagar as contas lá, mas agora meu pai morreu e com a morte do meu pai não tem mais dinheiro. Aí o meu pastor falou assim: Vinícius, nós não temos como te sustentar lá. Você conhece a realidade da igreja, né? Não tem.
Eu voltei para casa frustrado, né? Porque eu achava que a igreja poderia me ajudar. Cheguei em casa desesperado, um monte de perguntas na cabeça. Sentei na mesa da cozinha e comecei a orar, falar: Deus, o que está acontecendo? Eu não tenho dúvida do que o Senhor me falou, mas parece que as coisas estão se configurando de uma maneira completamente diferente do que o Senhor falou comigo. Parece que o que o Senhor falou não tem lógica. Aí eu tive uma ideia brilhante. Falei: vou ligar no seminário, vou pedir uma bolsa, porque eu trabalho, pelo menos eu tenho a bolsa. Liguei no seminário. Quem atendeu no dia foi a pastora Roane, daqui da nossa igreja. Trabalhava na secretaria do Carisma na época. Ela me atendeu: Vinícius, nós estamos com tanta expectativa para você vir para cá, e aquela coisa. Eu falei: então, Roane, só tem um problema, meu pai morreu e eu não tenho mais como ir. A Roane falou assim comigo: Vinícius, pode vir, porque não vai te faltar nada. Deus vai abrir todas as portas. O Deus que te chamou para viver com Ele é poderoso para te sustentar. Eu lembro que eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar, angustiado, e falar com Deus: Deus, eu não estou entendendo nada. E aí de repente, no meio daquela confusão, eu chorando, orando, entrou um ser de branco na cozinha. Não era um anjo, era minha mãe, estava de branco no dia. Ela entrou e ela falou comigo: o que você está chorando? Aí eu falei: por que eu estou chorando? E aí eu repeti tudo isso para ela. A minha mãe tem 1,56 m de altura, irmão. Ela é menor que eu. Ela apontou um dedo de profeta na minha direção e falou assim: vai fazer o que Deus está te mandando. Vai fazer o que Deus está te mandando. 5 dias depois eu estava com as minhas malas prontas, indo para Belo Horizonte. E se hoje eu estou aqui, é porque eu posso dizer para você que pode parecer ilógico o que Deus está falando, meu filho, mas se você obedecer a palavra que Ele colocou nas suas mãos, Ele é suficiente para sustentar você na direção que Ele está te dando. O que compete a mim e a você é tão somente obedecer. Faça tudo o que Ele mandar. Tem alguém comigo aqui essa noite? Você pode ficar de pé no seu lugar. Vira para quem está pertinho de você e fala para ele: faz tudo. Não chacoalha ele, fala para ele: faça tudo o que Ele mandar. Dá minha água aqui, rapaz. Aleluia. Chacoalha ele de novo, fala para ele: faz tudo o que Ele mandar. Irmão, presta atenção. Você consegue perceber? Presta atenção. Aquelas talhas na mão do sistema religioso não podiam fazer nada pela vergonha daquele casal, mas aquelas mesmas talhas na mão do Deus que pode operar milagres, ela foi o canal que Ele usou para mudar a realidade de vergonha, transformando ela em dupla honra. A Bíblia diz que o mestre de cerimônias olhou para aquele casal e falou assim: olha, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Todos os outros casamentos que eu fui, pessoal serve primeiro o vinho bom e depois o vinho ruim, mas vocês é diferente. É claro que era diferente. Havia um homem que naquela cerimônia que era muito diferente, e ele fazia tudo ser diferente. Ele disse: todos servem primeiro o ruim, depois o bom. Vocês não, primeiro veio o ruim e depois veio o vinho melhor. Eu digo para você nessa noite: se você estiver disposto a obedecer a palavra de Jesus, se prepare, meu irmão, porque o melhor vinho não é aquele que você já experimentou. O melhor vinho é aquele que está por vir. O melhor vinho é aquele que Ele vai transformar. O melhor vinho é aquele que Ele vai operar, porque Jesus é poderoso para mudar todas as coisas. Ele é poderoso para remover a vergonha. Ele é poderoso para mudar a falta. Ele é poderoso para mudar todas as coisas. Quem crê, aleluia. Como um trovão, impetuoso, grandioso, que venha ao céu, que venha ao céu. nós proclamamos: poderoso Mais uma vez cante: como um trovão, como um trovão, como um trovão.
os seus olhos. Talvez você entrou aqui essa noite na consciência da falta, da insuficiência. Isso tem produzido vergonha em você, tem produzido sentimentos de fracasso, sentimentos de derrota, de falta, de vergonha, de medo. E quem sabe você tem tentado na força do seu braço lidar com isso, resolver isso, mas por um tempo isso serve, por um tempo causa algum conforto, mas logo depois você começa a perceber que por mais que você se esforce, isso nunca será suficiente. Sabe, Deus nessa noite Ele derrama do seu Espírito sobre nós, para dizer para mim e para você, como disse através de Maria, como disse através de João Batista, existe alguém que pode mudar a sua história, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele pode resolver o seu problema. Ele não vai se mover no seu tempo, Ele não vai se mover da sua forma, Ele não vai se mover do seu jeito, Ele não vai fazer na sua hora, do jeito que você acha que tem que acontecer. Mas Ele pode fazer, Ele pode mudar, Ele pode transformar, desde que você esteja disposto a se submeter ao jeito dEle, à forma dEle, ao querer dEle, e fazer aquilo que Ele mandar. E então Ele vai tomar aquilo que parecia tão pouco, tão insuficiente, e Ele vai dar uma nova cor para isso, Ele vai dar um novo gosto para isso, Ele vai dar uma nova forma para isso. Pode parecer ilógico, pode não parecer lógico, mas a verdade é que está acima da sua capacidade de entender. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e aquilo que jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu termino dizendo para você nessa noite, com seus olhos fechados, a Bíblia começa num casamento, sabia disso? A Bíblia começa num casamento, mas ela também vai terminar num casamento. A Bíblia começa com a celebração da união de Adão e Eva, e ela termina com a celebração das bodas do Cordeiro. E entre a celebração do casamento de Adão e Eva e a celebração das bodas do Cordeiro, o que eu e você precisamos conhecer para estarmos lá é o Cristo que transforma todas as coisas, é o Cristo que muda todas as coisas, o Cristo que remove a vergonha, a falta, o pecado diante das nossas impossibilidades. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, ore comigo dizendo nessa noite: Senhor Jesus, diga: nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu confesso, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: quando o vinho falta, o Senhor pode mudar todas as coisas. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos no seu coração. Se você está aqui nesse auditório essa noite, fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Ele. Você foi tocado pela palavra de Deus, você foi tocado pelos louvores, você quer entregar a sua vida a Cristo, você quer voltar para Ele hoje. Eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. E se você é essa pessoa e quer receber essa oração, eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos, porque eu quero conhecer você e eu quero orar por você, amém? Tem alguém comigo aqui? Diga: eu estou aqui.
Tem alguém comigo? Diga, eu estou aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Levanta bem alto, você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus. Eu vejo mãos levantadas lá atrás, vejo mais uma mão levantada. Pode levantar bem alto, pode levantar bem alto, sem nenhum tipo de vergonha. Eu estou vendo a sua mão levantada, eu estou vendo a sua mão levantada. Pode levantar isso, vamos aplaudir forte, Lagoinha, pelo amor de Deus. Você que levantou uma das suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim. Deixa eu orar com você, por favor. Vem mesmo, sai do seu lugar e vem. Quando nós cantamos como um trovão, vamos igreja, vamos, levanta a sua voz e diga: como um trovão, aleluia, aleluia, que venha ao céu, que venha ao céu. Você que está tomando essa decisão pela internet, você vai digitar para a gente hashtag eu decido por Jesus. Não importa se você está voltando para Cristo, não importa se você está entregando a sua vida para Ele, você vai digitar hashtag eu decido por Jesus. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui na frente. Vocês choram, mas não é de emoção não. Vocês choram porque Jesus está entrando na vida de vocês. Ele nunca mais vai sair, nunca mais. Alguns anos atrás eu estava aqui nesse mesmo lugar que vocês estão. Eu posso dizer para vocês que depois desse dia minha vida nunca mais foi.